proteger, defesa civil e os desafios das cidades litorâneas. Chama ao palco o engenheiro civil Renan Mendes, agente da Defesa Civil da Prefeitura Municipal de São Sebastião. O geólogo Ronaldo Malheiros Figueira, conselheiro federal suplente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do CONFEA e também representa aqui o CREA São Paulo. O geógrafo Thomas Ficarelli, presidente da Associação Profissional de Geógrafos do Estado de São Paulo, a Progel São Paulo. E a geóloga Larissa Moser Blau, é isso? Blau. Vamos lá, pesquisadora do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a presença de todos. Como foi anunciado, eu sou da Defesa Civil de São Sebastião. Acho que para a gente iniciar essa conversa, é um tema que eu considero muito importante, né? A gente falar sobre prevenção, a gente falar sobre defesa civil, ainda mais com o histórico que a gente tem em São Sebastião. É um tema, acho que, muito importante para quem está estudando, para quem está iniciando a carreira. Acho que é de suma importância. Mas para a gente iniciar essa conversa, né, iniciar um parâmetro em comum, acho que é a gente começar com as apresentações, começar pelo Thomas, a gente vai se apresentando, vai se conhecendo, para a gente iniciar mais, falar um pouco mais sobre o tema. Funcionando aqui, perfeito. Bom dia, gente. Bom, antes de tudo, eu quero agradecer de coração ao César, da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos, daqui de São Sebastião, por ter me convidado. Nasci, cresci e moro em São Paulo. Tá, mas claro que, assim como muitos paulistanos, né, a gente vem muito aqui para as praias do litoral aqui do estado, em especial aqui do litoral norte. Desde pequeno eu frequentei muitas praias do município de Bertioga e mais recentemente também daqui de São Sebastião. No caso, eu sou geógrafo, tá? Me formei no ano de 2009 na USP. Trabalhei por muito tempo na área de recursos hídricos e saneamento básico e há 6 anos eu tenho minha consultoria própria, que se chama Teravis. Mas representando aqui a profissão dos geógrafos, eu vou contar um pouco para vocês entenderem um pouco mais da situação do que ocorreu principalmente aqui no município de São Sebastião, que a gente teve o grande evento dos deslizamentos por conta de uma precipitação, né, de chuvas que foram, vamos dizer assim, muito fora do comum, do que aquilo que estava na série histórica e daquilo que era previsto. Mas esses acidentes podem acontecer tal como aconteceram. Então, assim, vamos pensar um pouco aqui no município, embora, né, vários municípios sejam agregados aqui junto a esse evento, eu gostaria de destacar especialmente São Sebastião, porque foi o que mais sofreu com essa questão de uma forma mais recente. E não só a gente pensar do lado negativo, quanto a isso gerou como prejuízos e até mesmo vítimas, mas na questão da nossa conduta profissional, seja no meio público, seja no meio privado ou acadêmico, de o que a gente pode fazer para prevenir e proteger esses determinados eventos e incidentes. E existe muito trabalho a ser feito. E qualquer pessoa minimamente séria, do ponto de vista aí das construções civis, dos imóveis, da gestão pública, pode encontrar um espaço, uma oportunidade profissional, aplicação de métodos, ferramentas e conhecimentos para esse fim. Então, assim, pensando em particular aqui em São Sebastião, o que a gente tem são muitos casos de praias consecutivas, principalmente vindo de Bertioga, em direção aqui à sede do município, que são praias de pequeno porte e que estão muito próximas da rodovia, né, da BR-101, e que logo depois dela, poucos quilômetros de distância, às vezes nem isso direito, a gente já encontra a Escarpa do Mar, que tem uma série de morros com alta declividade.
Bom, se a gente olhar para o município como é que ele era 40 anos atrás, ele era muito diferente do que é hoje. Para começar pela população. Quando a gente pensa nessas praias, a maioria delas eram praias de pescadores, em que se tinha uma vida muito simples e algumas poucas pessoas, vamos dizer assim, do Planalto, né, desciam aqui para o litoral e periodicamente passavam aqui uma temporada de veraneio, por exemplo. Isso mudou bastante porque a população do município cresceu demais nesses últimos 40 anos. E não só a população daqui, como a procura por imóveis aqui no município também cresceu em todas essas praias, principalmente como um motivo aí, vamos dizer, de atividade econômica do turismo. E como a gente sabe, São Sebastião, a gente tem aí uma série de condomínios, casas, de altíssimo padrão para a média do estado, para a média da economia aqui do município. Então, claro que isso tem um lado bom, que gera uma série de empregos, uma série de oportunidades, de serviços, principalmente para essa população que antigamente vivia de uma forma mais simples. Mas ao longo do tempo, isso foi criando uma dinâmica de ocupação do espaço, em que, pela competição por espaço, os imóveis acabaram sendo mais valorizados. E as pessoas que praticavam, vamos dizer, serviços mais simples, na aquisição de um imóvel não tem como competir com uma pessoa, por exemplo, de alto nível econômico, ou aqui do município, ou dos municípios vizinhos, ou do Planalto, que estão interessados, né, periodicamente a passar o tempo aqui. E mais coisas mudaram nesses últimos tempos também, tá? Principalmente nesse período de pandemia, a gente teve aí uma procura muito grande por aluguéis temporários desses imóveis e cada vez mais pessoas de outras cidades querendo vir para cá, para morar aqui, até porque, como a gente está falando de uma classe social de alto padrão, o teletrabalho ele acaba sendo mais viável. Então, muitas pessoas que ficavam periodicamente aqui estão buscando permanentemente estar aqui no município. Além de outras coisas que aconteceram aqui, que nesses 40 anos para cá, a cidade, como uma cidade de pequeno porte, com uma população, vamos dizer assim, baseada na agricultura de subsistência, na pescaria e tal, a gente teve aí uma série de desenvolvimento de infraestrutura, que a gente tem a Petrobras aqui do lado, a gente tem a Nova Tamoios, e outros elementos aqui, por exemplo, a melhoria portuária, né, do que eu estou sabendo, tem um projeto aqui para o município, tudo isso acaba atraindo mais gente. E gente tem a ver com imóvel, e imóvel tem a ver com espaço. Mas o que acontece? Dentro de toda essa dinâmica que traz uma série de oportunidades, mais espaço acaba sendo necessário, né, para que a cidade ela acabe atendendo as demandas dessa população e dessa demanda crescente. E além, né, dessa dinâmica toda que eu estou contando aqui, ao contrário de outras cidades do interior do estado, em que você tem a cidade e na hora que acaba a cidade, né, a área urbana construída, a gente tem uma área rural produtiva. Aqui a gente tem uma outra diferença de que aqui, né, em muitos casos aqui da área municipal construída, uma vez ela terminada, o que a gente tem é pura Mata Atlântica. Tá? Ou seja, não tem uma atividade econômica lá que por parte dos proprietários, sejam eles esses proprietários da área pública, da prefeitura, do estado, ou privados, eles têm um interesse tão grande em manter aquela área exatamente do jeito como ela está de Mata Atlântica. Embora exista a lei de crimes ambientais e uma série de procedimentos que, uma vez essas ocupações não sendo irregulares, né, elas trazem uma série de restrições, nada disso impede dela ser ocupada, até porque existe uma legislação que a ocupação irregularmente feita no longo prazo, ela pode ser adquirida pelos ocupantes, principalmente pelo Código Civil, por meio de um processo que se chama uso capião.
É claro que isso pode se aplicar em alguns casos, mas não em todos. A gente também tem uma outra lei, que é a Lei de Regularização Fundiária Urbana, que se permite a construção em determinadas áreas irregulares. Mas o que acontece? Como a gente tem uma restrição aqui do território, principalmente nessas praias, em que poucos quilômetros depois delas a gente já encontra com a escarpa do mar e com morros e com áreas íngremes, a gente percebe de 40 anos para cá que, por exemplo, em Maresias, em Boiçucanga e também na Barra do Saí, que toda a área de vale dessas praias, né, eu falo vale porque existe um rio que se encontra com elas, então esse rio ela acaba criando uma abertura, né, desse vale. Então a gente tem lá poucos quilômetros quadrados de área, vamos dizer, plana e segura do ponto de vista aí dos deslizamentos, mas que a partir delas a gente tem uma espécie, vamos dizer assim, de uma saturação desse espaço. Mas em muitos casos o que a gente observa é que as pessoas, quando elas nascem e crescem num determinado lugar, elas querem buscar permanecer nele ou na proximidade dele. Então aí o que acontece? Há 40 anos atrás e hoje, o município ele mudou tanto, em tantas questões, inclusive econômicas, que a pessoa que nasceu e cresceu, vamos dizer, com uma atividade econômica simples, um serviço mais menos remunerado do que, por exemplo, o nível superior completo, ela não consegue competir por espaço com a mesma pessoa que eu estava falando de alto padrão, que conseguiu adquirir um imóvel aqui e tal, né? A gente, tanto aqui do litoral quanto do Planalto. Então, existe todo um processo de pessoas menos favorecidas ou pessoas oportunistas de ocuparem essas áreas. Então, a gente tem aí vamos dizer assim, um apego pelo território de pessoas que querem permanecer nesse local, que, porém, não conseguem permanecer na mesma condição, por exemplo, que os pais que viviam da pesca, por exemplo, ou de atividades mais simples, mas existia muito mais espaço naquelas praias e um valor imobiliário muito menor do que se tem hoje, junto com uma outra dinâmica que é uma minimização dos riscos de desastres naturais. Então, às vezes, por exemplo, mesmo irregularmente, né, chegou vou dizer assim, um vendedor de terreno, porque às vezes a pessoa vende o terreno e ela nem é proprietária dele, tá? Vende para construir o terreno. E aí fala assim, bom, mas você está vendo aqui, né, que não teve nenhum deslizamento nos últimos 20 anos, a Mata Atlântica está aqui de pé, é possível a gente construir nesse local. Então, claro que esse discurso de 10, 20 anos, ele acaba sendo, vamos dizer assim, sedutor do ponto de vista de quem quer ter um estabelecimento naquele local, em uma proximidade, por exemplo, de uma praia, ou de uma região, né, de interesse aqui no município. Mas quando a gente fala em risco de desastres naturais, a gente tem que pensar pelo menos numa escala de mais de 50 a 100 anos, pensando em eventos extremos, tal como aquele que ocorreu aqui recentemente no município de São Sebastião, que foi uma chuva assim fora do comum. Mas ela não é fora do comum quando a gente consegue fazer os cálculos de projeção e ver de que realmente é possível que uma chuva dessa magnitude possa ocorrer, por exemplo, no intervalo de 100 anos. Tá? Isso são cálculos que a gente chama de cálculos de tempo de retorno, que são feitas principalmente para a área da hidrologia, né, de vazão de água nos cursos d'água ou da chuva, mas que também podem ser aplicados ao aumento da possibilidade aí de deslizamentos e riscos. Então, assim, esse é um tipo de campo que, além da comunicação social, né, das pessoas terem consciência desse risco que elas estão passando e elas estão vivendo, isso também se estende na parte da regularização fundiária dessas áreas, ou que já estão ocupadas, ou que ainda não estão ocupadas. Toda a medição de risco aqui que o pessoal vai falar, inclusive diretamente relacionada à parte da geologia, à parte das declividades e dos deslizamentos, e também a questão das condições construtivas, de até que ponto essas estruturas elas são capazes ou não de aguentar pelo menos pequenos riscos, tá? E o quanto que elas estão preparadas para isso.
E é também, além disso, a parte da mobilidade urbana, de por que as pessoas optam por morar nessas áreas de qualquer jeito. Eu soube recentemente aqui em São Sebastião que existe um esforço muito grande do poder público em evitar com que essas áreas em que ocorreram esses riscos sejam novamente ocupadas. Então, assim, a gente precisa entender do ponto de vista econômico e cultural de por que essas pessoas elas têm tanta sede por estar naquele local em específico, mesmo que com tantas instruções, com tantos estudos técnicos comprovando que é melhor morar em outro lugar. E por que elas querem tanto morar naquele lugar e não morar em outro lugar? Então isso também envolve uma questão de mobilidade urbana, ou da capacidade dessas pessoas e dessas famílias de terem veículo automotivo próprio, seja moto, seja carro. Mas enfim, como vocês podem ver, é um assunto que abrange várias questões. E quando a gente pensa em prevenção, a gente tem que pensar em todas as prevenções, de todos esses impactos e todos esses riscos dos que eu estou falando. Então aqui eu venho justamente trazer a tese de que o risco geológico, o risco de deslizamentos, o risco de desastres naturais, ele acaba sendo uma consequência de um risco socioeconômico de um grupo de pessoas por um determinado, vamos dizer assim, oportunismo, né, de se ocupar determinadas áreas, elas acabam se instalando lá e ficando por lá. Tá? Isso também, inclusive na área jurídica, acaba tendo uma série de questões e consequências prós e contra isso. Claro que quando a gente tem um risco que está declaradamente exposto no território para essas comunidades, o pessoal da área do direito, né, entende a questão de se retirar essas pessoas, mas a gente tem duas questões aí quando se retira as pessoas. Para onde elas vão? E dois, quem que vai pagar essa conta? Às vezes aquela casa é o único bem que aquela pessoa tem, mesmo que numa área de risco ou irregular. E quem que vai pagar essa conta? A pessoa, nem sempre ela vai ter essa condição, como a gente sabe, tá? Então, aqui eu vim justamente trazer uma abertura, tá? Repasso para os demais colegas as considerações e sugestões, mas tudo isso que eu falei para vocês tem campo profissional. Então, lembrem-se disso, tá? Na hora em que vocês estiverem já atuando no mercado de trabalho, ou se já estiverem, tá? A oportunidade da gente prevenir, né, aquilo que aconteceu há pouco tempo atrás na cidade. Obrigado. Bom dia. Vocês estão com sono ainda? Acho que sim. Eu queria agradecer primeiro o convite do Renan, pessoalmente, em nome do IPT, por poder estar aqui representando o estado de São Paulo. Primeiro eu queria conhecer um pouquinho vocês. Tem algum estudante de geologia, geólogo aí? Ninguém? Tem formado? Não? Vocês estão com medo de falar? Tem um ali. Que bom. Bom, falando sobre risco, a gente pode falar de 1 milhão de coisas. Mas como eu sou geóloga, vou falar de geologia. Alguém sabe qual é o papel de um geólogo na defesa civil? Não? Bom, a Lei 12.608, que é a nossa Política Nacional de Defesa Civil, fala que os municípios têm que conhecer suas áreas de risco. Renan, você conhecia suas áreas de risco? Muito pouco. A maioria dos municípios não tem um geólogo. E o profissional que é mais capacitado atualmente para mapear a área de risco geológico é o geólogo. E a maioria dos geólogos nem sequer estuda isso na faculdade, porque não sabe nem que é uma possibilidade de trabalho. Você sabia que dava para trabalhar com isso? Que bom. Então, quando eu estava na faculdade, eu mal sabia que isso existia. Eu sabia um pouquinho porque eu vim de uma cidade que foi a mais atingida no desastre de 2011. Morreram 500 pessoas. Então, eu sabia que existia esse problema de desastres. Então, eu entrei na faculdade de Geologia, curiosa, porque
porque minha cidade foi invadida por geólogos nesse evento. E aí eu fui gostando do assunto e decidi continuar trabalhando com isso. Eu não sei se a gente pode chamar isso de karma ou sei lá o quê, mas eu fui trabalhar na Defesa Civil de Petrópolis, que é só a cidade que mais morre gente de desastre geológico no Brasil. E eu peguei um desastre lá, e logo depois eu lembro das notícias do desastre de São Sebastião. E eu pensei, ufa, esse eu me livrei. Mas não, eu estou aqui. O IPT, além de todo o apoio que faz com o município de São Sebastião, via Defesa Civil do Estado, fez o último Plano Municipal de Redução de Riscos, ano passado. Eu estive aqui com o Renan e com o pessoal da Defesa Civil, foi uns 8 meses. A gente andou todos os bairros de São Sebastião, procurando as áreas de risco, para poder falar para a prefeitura. Bom, eu não sei se a gente pode falar perfeitamente o que eles têm que fazer, mas dar uma orientação para eles, ter esse olhar do geólogo de falar qual é o problema que o município tem e qual é a melhor forma de pensar em minimizar isso, em reduzir o problema, em gerir o problema, que muitas vezes São Sebastião tem problemas tão graves que a gente não consegue pensar em uma obra de engenharia que vai resolver, a gente tem que pensar num conjunto de soluções, muitas vezes só para reduzir o problema, para amenizar, mas não para resolver totalmente, justamente por estar entre o mar e uma serra enorme. A gente não consegue pensar em soluções tão simples. E, bom, esse é o papel que eu, como geóloga, tenho e tive, né, no plano aqui de São Sebastião. A gente espera não ter que voltar aqui para fazer atendimento de emergência, mas sabe que pode acontecer, que o geólogo também faz isso. A gente também veio olhar quando o deslizamento acontece, quando a inundação acontece, mas de coração o que eu quero, o que a gente quer é evitar que isso aconteça. Tentar trabalhar para que cada vez mais a gente reduza as mortes, os danos e que a população, não só de São Sebastião, mas a gente pode falar de todos os municípios que têm áreas de risco, que essa população sofra menos e consiga viver nos seus ambientes, como o Thomas falou, e consiga ficar ali sem muitos problemas, porque não é fácil viver em área de risco, eu sei como é. Eu morava em área de risco antes, então, e muitas vezes a gente, como morador, não sabe que mora em área de risco, por isso é importante que a prefeitura corra atrás de identificar esses locais, tenha bons profissionais para isso, para ter esse olhar, né, Renan, que é difícil você ter esse olhar treinado para identificar os problemas e pensar em solução, e que seja feita uma boa comunicação com a população, para que eles conheçam seus problemas e possam saber como agir quando a emergência acontece. Ok? Acho que é isso. Bom, pessoal, bom dia mais uma vez. Eu queria dizer, primeiramente, agradecer ao César e à organização do evento por convidar, por estar aqui nessa mesa, lá do Thomas, meu, da Larissa, que eu estou conhecendo hoje, e dizer o quão importante a gente estar debatendo esse tema, que eu venho conversando muito com o César, e praticamente a minha vida toda, enquanto profissional, eu atuei nessa área. Eu sou geólogo de formação, como a Larissa, e sou licenciado em Geografia, não bacharel, como o Thomas. Mas uma coisa que é importante, eu fico muito feliz de ver a juventude que está aqui, e fico feliz também de estar do lado de dois jovens, né? Principalmente a Larissa. A Larissa trabalha é jovem, né? Que trabalha no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que é um órgão público do Estado, que desde 89, quando começou a escorregar na região de Cubatão, ele se tornou expertise nesse sentido. E vem aqui, entre outras coisas, trazer uma série de mensagens, principalmente para os gestores e para as autoridades, que muita coisa poderia estar melhor se o governo não atuasse só depois que acontecem as coisas. O IPT, por exemplo, é um órgão de excelência que está sendo desmontado, né? Mas, infelizmente, alguns profissionais continuam lá, fortes e combativos, como a Larissa, o pessoal da nova geração. E por que isso é importante? Quando a gente trata essas questões,
a gente não pode esquecer da memória, tá? Em 67, aqui em Caraguatatuba, teve um escorregamento que morreu mais de 1.000 pessoas. As informações falam em 500, 600, mas morreu muito mais. 2011, na região serrana, também morreram muito mais que isso. E o fato é que essas mortes, na verdade, acabam fazendo com que as autoridades, depois que acontece alguma coisa, pensem em mudar. E nessa mudança veio a Lei 12.608, de 2012, que na verdade é a lei que hoje organiza todo o nosso trabalho. Ela teve avanços porque ela veio depois do que aconteceu, depois que muita gente morreu. E nesses avanços, ela trouxe uma outra forma de olhar para essa questão. Se eu perguntar para qualquer pessoa aqui de vocês, em que momento vocês lembram da Defesa Civil? Quando vê esse colete aqui, que são verdadeiros heróis. Depois que acontece alguma coisa. E aqui na cidade de vocês e nessa região, outra coisa que quebrar, não existe só o risco geológico, nós temos riscos tecnológicos, pelo porto, pelo terminal que tem aqui, pela estrada que aqui passa. Então, eu tenho que olhar essas questões de risco, trabalhando todos os riscos que essa cidade tem. E uma coisa que essa nova lei aí, que já tem aí quase 13 anos, trouxe, ela aumentou a responsabilidade. Lista uma série de coisas. Eu duvido que a maioria dos prefeitos não tem noção disso. Por que ele não tem noção disso? Porque ele também não tem noção do artigo 3º dessa lei, que fala que proteção e defesa civil tem que envolver todas as pastas da administração de uma cidade. Não é apenas a defesa civil. Então, quando aconteceu aqui em 2023, aqueles incidentes de janeiro, a Defesa Civil estava presente, que é uma fase do processo que é a resposta. Agora eu pergunto, quantas vezes o gestor desta cidade discutiu as questões que o Thomas colocou, que é a produção de áreas de risco? Quantas vezes se discutiu? Isso não é só São Sebastião, a maioria das cidades só vão pensar nisso quando acontece alguma coisa. Então, hoje não é falar de proteção e defesa, é falar de governança de risco. Salvo as exceções, e eu falo isso que eu trabalhei 20 anos em São Paulo. Imagine, São Paulo, a 5ª mega cidade do planeta, a governança de risco é no modo tradicional, em que a defesa civil está na mão de um militar, nada contra militar, que é muito bom em resposta, ou veio do bombeiro, e eu não posso jogar no colo desta pessoa uma responsabilidade que tem que envolver várias pastas da administração pública. Então é esse olhar que a gente tem que ter. Eu aposentei em São Paulo e hoje o meu trabalho é fazer o que eu estou fazendo aqui. É falar de governança de risco. Então eu venho aqui, estou tocando um projeto na Alta Paulista, pelo sistema Confiacred, de organizar um olhar regional de governança de risco, deixando muito claro, por exemplo, o papel que as associações têm, o papel que o instituição de ensino tem, que a sociedade civil tem. Porque essa lei que a Larissa citou, ela coloca como parte do processo a sociedade civil. Agora, não adianta a sociedade civil querer se organizar, participar, discutir, seja no bairro de quem mora numa encosta, numa área que o Thomas colocou, ou quem está dentro de uma escola de nível médio, numa faculdade. O poder público tem que se preparar para dialogar com a sociedade. Então, por exemplo, uma mesa como essa tem essa função. Só que, eu digo para o César, não pode morrer aqui. Porque tratar as questões, um outro problema nesse nosso trabalho, tem que ser um processo de governança permanente. Então, aconteceu, todo mundo centra fogo durante um ano, depois se esquece o que aconteceu. É que nem Caraguá 67. Aconteceu uma coisa muito trágica. Isso não serviu para que Caraguá pudesse pensar uma outra forma de tocar essa questão. Então, hoje, eu falo muito em governança de risco e desastre. Primeira coisa. Então, não adianta o prefeito querer tratar essas questões de uma área extremamente vulnerável, como São Sebastião, como o Bento Thomas colocou e a gente conhece, sem pensar em criar dentro da sua administração uma instância que faça atender o artigo 3º. E não jogar no colo da Defesa Civil toda uma responsabilidade, por exemplo, de ordenamento territorial, que é o planejamento que faz. Não dá para deixar no colo da Defesa Civil trabalhar a educação na escola, que é a educação que faz. Organizar abrigos. Então,
áreas da administração têm interface com essa discussão. Então não dá, por mais que o coordenador da Defesa Civil seja uma pessoa que tenha uma visão sistêmica, levar isso adiante. E não aparecer. Vou dar outro exemplo para vocês. Esse fórum também é um fórum político. Vocês viram o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Uma incompetência na questão de prevenir das questões da administração da cidade de Porto Alegre. O prefeito, quando deu o problema, botou um colete desse, que para vestir um colete tem que ter orgulho. Apareceu na foto, só que ele deixou de fazer um monte de coisa, e ele se reelegeu. Por que ele se reelegeu? Porque ninguém soube do que ele deixou de fazer no planejamento urbano, na educação, na zeladoria da cidade, nas bombas que não funcionavam. Mas viram ele no momento, depois que deu o problema, do tipo, olha, esse prefeito é o meu herói. Então nós temos que começar a acabar com isso. E vocês, nós da sociedade civil, têm um papel importante nesse processo. Outra coisa também que me deixa feliz de estar aqui, é que a gente tem cabelo branco, né? Eu já estou aposentado, dei aula há muito tempo, formei muitos professores de geografia, de engenharia, mas uma coisa que é importante para todos vocês é que a gente está sempre aprendendo. Quando eu conversei com o Tomás, para a gente poder afinar as falas, ele começou a dizer o que ele está falando agora. Eu falei, cara, eu vou aprender. O que o Tomás está colocando aqui, que a Larissa comentou que o IPT faz, é uma parte importante desse processo, na parte de preparação, de prevenção. Só que não adianta nada eu ter esse olhar se não tivesse sido colocado dentro de uma governança que amarre todas as áreas. Então, o recado que eu deixo aqui é justamente esse. Temos que repensar as estruturas de proteção e defesa civil. Temos que pensar numa governança de risco permanente, em que a sociedade civil tem que participar. E por que é importante? E a própria lei cobra, ela fala como uma diretriz, participação da sociedade civil. Então, ela tem que se organizar e tem que cobrar o poder público. Porque a gente sabe, eu trabalhei na Prefeitura de São Paulo 30 e tantos anos. Eu passei por várias mudanças de gestão. E a descontinuidade das políticas públicas é uma coisa prática e certeira. Eu dou sempre um exemplo nas falas que eu faço, quando vou discutir governança, que eu falo de uma instância importantíssima, que é o SUS. A gente sabe que tem muita gente que quer destruir o SUS. Vocês sabem por quê? Só que ele mostrou na pandemia que ele é importante. Então, a nossa briga hoje na discussão, que a gente faz lá no CONF, é criar uma estrutura para o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil como se fosse o SUS. Tivesse um caráter de permanência, uma dotação orçamentária que garanta as necessidades e, principalmente, para que isso também aconteça, a sociedade civil tem que estar ativa e participando. Então, eu faço essa provocação e desde já me coloco à disposição da associação, das entidades, a estar levando essa mensagem. Porque o que eu faço hoje, me deixa muito feliz, é uma militância em levar essa ideia da governança de risco e desastres. Enquanto não se mudar o que está posto aí, não adianta o Thomas trazer essa bela contribuição, que é o ordenamento territorial, que é a produção das áreas de risco, e que tem que levar em conta as questões sociais. E o trabalho que a Larissa faz no IPT. Não adianta tudo isso se eu não tiver uma gestão, uma governança, que pega essa informação, os mapeamentos, os estudos, e coloque em prática como ponto de partida. Para falar de governança de risco, eu tenho 4 fases, e isso cabe para um plano municipal de gestão de risco e desastres, que é conhecer o risco, avaliar o risco, ações estruturais e não estruturais. Estruturais são obras, não estruturais é toda uma ação que não envolve recursos, mas vontade política, manejo de desastre e comunicação e educação de risco. São 4 linhas. Como que eu posso pegar tudo isso e jogar no colo de uma pessoa de defesa civil? Então é impossível. Temos que mudar o que está aí. Por enquanto é isso. Agradecer a fala de vocês três. Para mim, complementar a minha fala inicial, né? Até todos se apresentaram, falaram um pouco sobre suas carreiras. Eu também, no painel anterior a gente falou sobre carreira. Também vou me apresentar um pouco. Eu estou quase 10 anos de formado, sou formado em engenharia civil. A Larissa perguntou de geólogos. Tem engenheiros aqui na plateia? Levanta a mão se tem engenheiros,
poucos. Quem é de São Sebastião? Levanta a mão aqui. Agora consegui bastante gente levantar a mão, né? Então, legal. Pessoal engajado. Eu sou de São Sebastião, nasci e sempre vivi aqui em São Sebastião. Por trabalho, morei um tempo em Angra dos Reis, mas vivi minha vida toda aqui em São Sebastião. Me formei em São José e aí, pela carreira profissional, fui fazendo algumas especializações, né? Sou formado em Engenharia de Segurança do Trabalho, fiz especialização em Engenharia Ambiental e Saneamento Básico e mais recentemente terminei a Engenharia Geológica. Então, as carreiras foram levando a essa formação, sempre a gente buscando, né, o caminho que a gente falou do caminho para a gente seguir. Na verdade, durante toda a minha carreira eu fui buscando esse caminho, né? Eu estou há 2 anos na Defesa Civil, cheguei depois da tragédia, mas sinto que eu ainda estou aprendendo, né? Uma coisa que a gente falou aqui no último painel, que eu acho interessante, né, sobre a função até da engenharia, eu tenho para mim que a engenharia também ele é um gestor de recursos. Então, o engenheiro ele tem que saber gerenciar, independente de qual é a engenharia de formação dele, ele vai gerenciar algum tipo de recurso. Então, hoje, como engenheiro civil, eu tenho uma visão melhor na parte da engenharia civil, mas quando a gente entra na defesa civil, a gente passa a ter que gerenciar os recursos de risco. Então, qual que é o recurso que o município tem disponível? E aí a gente bate nas informações, qual que a gente falta de informação às vezes. Então, a gente no município de São Sebastião, a gente já tinha um mapeamento das áreas de risco em 2018, e aí a gente atualiza agora em 2025, como a Larissa falou. Então, a gente tem um plano atualizado, e aí a gente começa a entender melhor o risco e para poder atuar, né, saber quais são os recursos que a gente tem e como que a gente vai atuar. Então, como o Ronaldo também falou, tem que ser uma formação, tem que ser algo sistêmico, tem que ter um sistema, tem a responsabilidade do município. O município tem aquelas responsabilidades baseadas na Lei 2.608 que a gente tem que seguir. E aí vão ter também as responsabilidades que são do Estado, e aí o IPT que representa também o Estado. Então, o Estado também tem sua responsabilidade nessa gestão e a União também vai ter. Então, cada um, não de forma hierárquica, mas de forma de sistema, onde cada um consegue fazer essa avaliação, cada um tem a sua responsabilidade e de forma sistêmica a gente consegue atuar de forma conjunta para tentar mitigar esses riscos, né? O ideal sempre é quando a gente elimina o risco, mas muitas vezes, até pelas características aqui não do Brasil, né, mas falando principalmente do litoral norte, do nosso município, as características de risco, é difícil a gente eliminar. Então, muitas vezes a gente tem que tentar mitigar. Para a gente encerrar aqui esse nosso painel, né, a gente está dentro do tempo ainda, eu vou deixar que cada um faça mais uma fala para a gente terminar e de repente a gente instigar alguma coisa, se a gente quer fazer uma pergunta, começar pelo Thomas, aquelas perguntas sem respostas, né, que a gente deixa para ficar instigando na cabeça das pessoas mesmo. A gente falou bastante aqui sobre na parte de relação socioeconômica e a gente mencionou isso, das pessoas estarem nessas áreas de risco. Você acha que as pessoas elas têm essa consciência, na maioria das vezes que elas estão nessas áreas, que geralmente elas foram marginalizadas, foram levadas para essas áreas, mas será que elas têm essa noção da complexidade do risco, ou se tem muito superficial, por isso que elas se submetem a isso? Queria que você comentasse isso, e como o tempo vai esgotar, a gente já fazer suas falas finais, deixar a fala com você. Claro, Renan. Olha, eu acredito que o entendimento dessas pessoas, né, sobre o risco, ele é pequeno, tá? Porque em geral, assim, enquanto ele não acontece, a pessoa não toma a prevenção, a precaução dela, né? Só para a gente fazer uma paródia muito comum, a gente vê isso na área da saúde, por exemplo, na área da medicina, aquela questão, aquelas coisas básicas, né? Se continuar comendo muito colesterol, o colesterol aumentar, vai entupir as artérias, se continuar comendo muito açúcar, pode desenvolver diabetes, e o povo continua, né, desenvolvendo, né, isso aí em valores assim gigantes nas estatísticas globais, tá? Mas voltando aqui localmente, eu acho que existe um oportunismo assim, um oportunismo por quem está vendendo essa solução, né, de moradia, junto com um interesse
às vezes até um certo, vamos dizer, desespero, né, em se ter, né, o próprio imóvel. De um outro lado, e assim, o risco, né, do desastre natural, ele entra na quarta, na quinta prioridade. A primeira prioridade é, quero um teto para morar, quero morar perto do tal lugar, que é onde está minha família, onde está o emprego, não sei o que e tal. E aí, assim, bom, o risco natural, né, se uma hora aparecer aí, a gente vai, né, sei lá o que vai acontecer, né. Mas ele é muito pequeno, o entendimento disso é muito pequeno. Tá? Inclusive na área de seguros, o pessoal de seguros tem buscado calcular isso para seguro moradia, né, habitação, seguro de casa, e ainda se está começando a trabalhar esse assunto dentro da área de seguros. Até a grande questão do seguro de falar assim, bom, mas se a área é regular ou irregular, pode ou não pode emitir o seguro, né? Principalmente se for irregular, né? O seguro está consentido com a regularidade, né? Isso envolve questões complexas, mas espero ter respondido, né? Então cabe muita educação, muita instrução para as pessoas, igualmente àquilo que é feito na área da saúde, porque a gente está falando de vida, né? Obrigado. Para a gente passar, para seguir na sequência, né, para a Larissa, a gente falou sobre a gente precisa gerenciar o risco, o município, né, o estado, a gente precisa gerenciar o risco. A gente só gerencia aquilo que a gente conhece. Então, a gente parte do primeiro passo na gestão de risco é conhecer, é mapear. Então, para fechar a nossa fala sobre essa importância do mapeamento de risco para o município. A partir do momento, que é o estágio que nós estamos agora, né? A partir do momento que o município tem ali, o mapeamento está pronto, essas são as suas áreas. Qual é a responsabilidade, qual é a importância desse documento para o município? Difícil, hein? Pergunta sem respostas, né? Não, acho que a gente precisa de muitas reuniões para definir isso. Inclusive, essa é uma das maiores dificuldades. Quando a gente entrega os mapeamentos, o município saber o que fazer, né? Como começar, qual é o primeiro passo. Eu recebi um plano, o que eu faço com isso? Então, eu sempre falo que, primeiro de tudo, tem que unir toda a prefeitura. Não é a Defesa Civil que resolve tudo. Eu já estive no seu lugar, muitas vezes é cobrado da Defesa Civil fazer obra, fazer política de habitação, fazer tudo. Vocês não conseguem. Não tem dinheiro, não tem braço, é impossível. Então, primeiro de tudo, a gestão, como o Ronaldo falou, tem que ser integrada. Tem que estar todo mundo junto. É importante que desde o prefeito até assim, todos os funcionários de todas as secretarias, é importante que todo mundo trabalhe junto, porque o problema é complexo, ele não é uma coisa, ele não é a geologia, ele é um problema social, ele é um problema de saúde, ele é um problema de transporte, ele é habitação. Então, para começar, para vocês aí, eu sei que vocês vão começar, tem que unir todas as secretarias e conversar junto. Não adianta ser só a Defesa Civil. Não sei se tem mais alguém aí da prefeitura para ouvir isso, fica o recado. Obrigado. Para a gente encerrar com o Ronaldo, a gente fala bastante da parte sistêmica. A gente precisa de todo o município, né? O departamento, a Defesa Civil sozinho não vai fazer nada. Eu acho que para encerrar a fala do Ronaldo, falando sobre o CONFEA, sobre CREA, falando até juntando com a Associação dos Engenheiros, qual que como que você enxerga que a sociedade, de forma geral, pode ser mais forte nesse sistema? Porque o município, o Estado, todos têm a sua responsabilidade. Então, como que o CREA, como que o CONFEA, como que a Associação de Engenheiros, a Associação Comercial, como pode integrar de forma mais forte esse sistema? Eu vou participar de um painel no final do encerramento que eu vou trabalhar um pouco isso. Só para adiantar, não sei se vocês participaram, mas esse final de semana teve a Conferência Estadual das Cidades. Nós começaram ano passado, e lá no CREA São Paulo tem uma comissão de planejamento urbano, em que eu estou participando lá, levando um pouco essa questão do risco, né? E uma das coisas que a gente fez foi incentivar. E aí tem uma coisa também que é importante. A gente está dentro de um sistema, como bem o Renan falou, dentro das questões federativas. Você tem a Defesa Nacional, Estadual e nos municípios. O sistema CONFEA-CREA é a mesma coisa. Você tem o CONFE, né? E cada estado tem um conselho regional. Só que assim, o que está acontecendo de uns 7 anos para cá? O sistema, para quem é mais antigo, tinha aquela coisa de cobrar anuidade e a questão da RT. Tá? Hoje, ele ainda tem essa missão, porque na verdade é a essência dele, mas ele está com uma proposta muito legal de sair dos seus muros. Então, por exemplo, só esse evento aqui é um fomento que o CONFEA, né, abre
as associações, no caso aqui de São Sebastião, entrou pedindo um recurso e fez esse evento. Então, de certa forma, e uma coisa que é importante, quem é o braço do sistema nas cidades? É a associação profissional. Então, é muito importante que todas as pessoas que estão fazendo engenharia vão se tornar engenheiros, porque assim, quando fala CREA, o CREA abriga engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos e meteorologistas. Então, quando você fala engenharia, então, a engenharia é meio que abarca tudo isso. É importante se associar e fortalecer a associação. Por exemplo, lá na cidade de Osasco, onde eu moro, a associação tirou um título de utilidade pública e ela atualizou o plano diretor. Então, ela também tem esse papel de fomentar esse dedo. Um outro exemplo que a gente está fazendo, a Alta Paulista, que pega aqueles municípios de Diamantina, toda aquela região, tem uma associação de municípios, como tem em toda a região. O que nós estamos fazendo lá enquanto CONF-CREA? Nós estamos fazendo um trabalho, inclusive a semana passada eu estive lá na Diamantina, levando uma fala como essa com vocês. Só que lá a gente já está avançando, que é justamente criar uma governança regional, pegando lá 5 cidades, porque não adianta eu querer abraçar o mundo. Vamos começar com um piloto de 5 cidades, para fazer primeiro uma discussão de como tem que ser a governança de risco nas cidades. E a partir daí, e aí o nosso foco é o período de chuva, né? Como a gente pode organizar a região e como os municípios podem se organizar para levar essa discussão. Porque uma primeira coisa é entender como está a estrutura, como eu tenho que mudar. Um outro exemplo, lá no CONF, a gente fez uma proposta de um acordo do CONF com a Defesa Civil Nacional. Hoje, e aqui em São Sebastião não foi diferente, se buscou muito recurso federal para fazer obra. Antes desse convênio, como é que funcionava isso? A prefeitura fazia o pedido, fazia o projeto, mandava para lá e eles mandavam o dinheiro com os olhos fechados. Depois que começou esse convênio de parceria, tudo que dá entrada lá no Ministério para pedir recurso, vai para o CONF que desce para o CREA. Vamos mirar o caso de vocês. São Sebastião pediu um recurso. Vem para o CREA São Paulo e o CREA São Paulo vai fiscalizar o quê? Será que existem profissionais com competência e habilitação para fazer esse projeto? Será que a obra vai ser feita? Então é uma forma também da gente cobrar o quê? Seriedade. Eu trabalhei em São Paulo há muito tempo. E eu enxerguei que, e não é só São Paulo, toda vez que você fala em obra de emergência, o fluxo das coisas não são daqueles fluxos normais. E tem muita gente mal intencionada. Então, só nesse trabalho das cidades mal intencionadas saberem que existe uma fiscalização cobrando, então a coisa vai um pouco por essa linha, tá? Então, assim, o sistema tem um papel importante, quer dizer, ele tem que sair dos seus muros e levar a discussão. Agora, também não adianta ele querer fazer isso, empoderar a associação nas cidades, se os engenheiros da cidade não fortalecem a associação. E quando eu falo que para discutir gestão de risco, e a própria lei cobra, a sociedade civil tem que participar, a associação dos engenheiros, dos geógrafos, dos advogados, ela tem que participar. Lá na conferência, teve abertura sexta-feira passada, você tinha as conferências nas cidades, que tiravam delegados, que ia para estadual, para tirar delegados. Eu encontrei um amigo meu do OAB, e encontrei também o presidente do Conselho do CAL, dos arquitetos lá. E de lá saiu uma discussão legal, que a gente vai avançar, Tomás, de criar, de sentar junto a OAB, o CREA e o CAL, para ver como é que a gente pode qualificar melhor os nossos profissionais para participar e cobrar política pública. Então é nesse sentido que os conselhos profissionais, que as associações, que a sociedade civil pode ocupar o seu papel. E não adianta a sociedade civil querer participar depois que acontece para dar donativo, para ajudar nisso, naquilo. Tem que ser antes. E tem uma coisa só para fechar. Nessa nossa discussão de governança de risco, naqueles 4 eixos de conhecer o problema, planejamento e manejo de desastre é fundamental. Porque eu tenho que ter planejamento. Não adianta acontecer, eu vou correr lá para fazer isso aqui. Tem que ter planejamento no momento de paz. Só que nós estamos aí. Quando eu comecei lá em 2002, na Defesa Civil de São Paulo, a gente não tinha o estado que a gente tem hoje, que é a questão das mudanças climáticas. Elas já estão batendo. São Sebastião está preocupado com a questão da elevação do nível do mar e quanto de áreas da cidade vão se perder como cidades litorâneas? Será que está preocupado com isso? Não é só em costa, tem muito mais coisa.
Alguém já parou para pensar se explodir esse terminal todo aqui, o que vai acontecer? Então isso é risco também, não é só a encosta, não é só a chuva. Tá? Então assim, temos que botar a mão na massa, e eu conclamo todos vocês que estão aqui. E os estudantes que estão aqui têm muito mais responsabilidade, porque a gente é de cabelo branco. Então eu vou embora hoje de São Sebastião, feliz por ver o Tomás aqui, e a Larissa, e toda gente nova que está aqui, o Diego ali, porque vocês estão com o bastão na mão para avançar. Porque a minha geração, por exemplo, lá onde a Larissa trabalha, tinha o Duda, que era uma referência nacional, aposentou, amigo meu. Só que o conhecimento tem que ser passado, a gente tem que ter momento de passar o bastão. Então a Larissa está pegando o bastão do Duda. Então aquele trabalho todo, ele vai continuar, e vocês têm essa responsabilidade. Obrigado, Ronaldo, Tom, Clarissa, agradeço a presença, agradeço a oportunidade de estar aqui, recebi o convite para estar aqui como mediador dessa mesa, agradeço até em nome da Defesa Civil, pela Defesa Civil ser o tema, ser um dos temas aqui hoje, seu painel. A gente fala assim, falou bastante, tem as responsabilidades do Estado, do município, da União, tem a responsabilidade da sociedade civil, e a gente sempre termina, quando a gente fala com as comunidades de risco, quando a gente fala nas escolas, a gente sempre termina falando a frase da Defesa Civil, né? Que Defesa Civil somos todos nós. Então, agradecer a presença de vocês e incluir vocês nesse sistema, porque afinal, a Defesa Civil somos todos nós. Muito obrigado.